assim, é abjeto esse comportamento do Alexandre de Moraes em relação ao Bolsonaro, mas a gente tem que se lembrar aqui do Talhaferro, que já chegou a falar numa entrevista que o Alexandre de Moraes teria confessado privadamente que o Jair Bolsonaro teria acabado com a vida dele, ou seja, ele tem essa convicção, e todas as ações do Alexandre de Moraes desses últimos anos em relação ao Bolsonaro dizem para mim que ele está numa espécie de vingança pessoal por algum motivo que ele criou na cabeça dele. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Bom, na tela agora, vamos falar sobre o boletim médico acabou de chegar, né? A equipe médica que atendeu mais uma vez o presidente Bolsonaro acaba de trazer essa belíssima notícia depois da operação realizada na última sexta-feira, dia 1º, ali no manguito rotador, no ombro do presidente Bolsonaro, que logo nas primeiras horas da sexta-feira passava por exames, na sequência a operação, e como diz o irmão do presidente Bolsonaro, o capitão Renato Bolsonaro, o cavalão aguentou mais essa. Firme, Jair Messias Bolsonaro passa por mais um procedimento. Agora, Max, Edu, fico imaginando o ChatGPT em pânico, com as buscas do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, perguntando quanto tempo leva para recuperar uma cirurgia do manguito rotador, né? Porque eu me lembro, na ocasião, para aquela prisão domiciliar escabrosa, onde ele coloca ali, 90 dias, vamos avaliar com 45, se com 90 tiver tudo bem, volta para Papudinha. Esse Alexandre de Moraes, que montou um prompt, provavelmente, seu gabinete, que não atende às expectativas de um ChatGPT que pode ter alucinado. Faltou, por exemplo, dizer que é um idoso frágil, 71 anos, uma facada há um ano, exatamente no dia 13 de abril do ano passado, 12 horas de cirurgia para reconstruir a parede abdominal, desde então um soluço que não cessa, por isso o refluxo, por conta disso a aspiração e a broncopneumonia bilateral. No meio disso tudo, mais uma cirurgia. E como é que o ChatGPT vai entrar, hein? Em recuperação de uma broncopneumonia bilateral, ele agora passa por uma cirurgia no ombro. E agora? O chat vai alucinar, porque vai falar uma coisa não tem nada a ver com outra, né? Mas eu quero saber como vai avaliar o ministro do Supremo Tribunal Federal, o algoz de Jair Messias Bolsonaro, porque o que ele quer é Bolsonaro dar uma papudinha novamente, Max. Exatamente, Pitolio. É uma coisa que não é mistério para ninguém. Acho que nós chegamos ao ponto que o judiciário brasileiro é extremamente previsível. Então, no caso do Alexandre de Moraes, você sempre pensa o pior e você geralmente acerta. De vez em quando ele te surpreende, porque ele fez algo pior do que você sequer poderia ter imaginado. Ele tem uma imaginação que nós, pessoas normais, normalmente não temos. Mas a questão aqui é o seguinte, Pitolio. O Alexandre de Moraes, ele é tudo, inclusive médico, porque naquela última decisão que você citou, ele cita textos de livros de medicina, e aí realmente não que ele está sim se utilizando de inteligências artificiais, porque já que eu acredito que como ministro do Supremo Tribunal Federal, ele não tem tempo para ficar lendo livros de medicina. Então, com certeza, ele está se utilizando aí dessas ferramentas. Inclusive, o próprio Barroso, já numa entrevista recente, admitiu, acho que nós comentamos aqui também, de que ele fazia resumos de casos que chegavam, dos processos que chegavam ao STF com inteligência artificial. Então, realmente, não é difícil de imaginar que o Alexandre de Moraes, já que ele gosta de ser tudo, né? Ele gosta de ser a vítima, ele gosta de ser o acusador, ele gosta de ser o juiz, ele gosta de ser o advogado de acusação, ele gosta de ser o juiz
de execução penal, o carcereiro, então por que não também virar o médico do Bolsonaro ou o chefe da junta médica, né? Quando você tem vários momentos, várias decisões do Alexandre de Moraes em que ele questiona decisões da junta médica que atende o Bolsonaro, o que é completamente absurdo. Ele não tem a capacidade técnica para isso e ainda que tivesse, ele não pode se intrometer no momento em que o papel dele é ser juiz e não médico. Então ele tem que seguir as leis, ele tem que seguir aquilo que está posto pela legislação brasileira. E o médico ele tem autonomia. O médico, no momento em que ele assume ali que, olha, essa pessoa precisa fazer uma cirurgia, só cabe ao juiz aceitar. E, obviamente, quando a gente está falando principalmente de um criminoso de verdade, claro que o juiz vai ter que tomar todos os cuidados ali em relação à segurança e risco de fuga. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Nosso caso ainda é pior, porque a gente sabe que o Bolsonaro está sendo perseguido. Ele é uma vítima de perseguição política, ele é uma vítima de tortura, porque o que se faz com o nosso presidente Bolsonaro é, sim, um tipo de tortura, não só psicológica, mas física. A gente tem que lembrar das várias horas que ele passou desmaiado dentro da cela dele na Papudinha, por quê? Porque não tinha ninguém para socorrê-lo, algo que não teria acontecido se ele estivesse em casa, como os médicos e a própria defesa do Bolsonaro já alertou diversas vezes o Alexandre de Moraes. Então, o Alexandre de Moraes, ele faz algo que é completamente imoral, porque ele assume o risco de piorar a saúde do presidente Bolsonaro. Ele assume o risco de vida, inclusive, do presidente Bolsonaro. É de uma irresponsabilidade, é abjeto esse comportamento do Alexandre de Moraes em relação ao Bolsonaro, mas a gente tem que se lembrar aqui do Talhaferro, que já chegou a falar numa entrevista que o Alexandre de Moraes teria confessado privadamente que o Jair Bolsonaro teria acabado com a vida dele, ou seja, ele tem essa convicção e todas as ações do Alexandre de Moraes desses últimos anos em relação ao Bolsonaro dizem para mim que ele está numa espécie de vingança pessoal por algum motivo que ele criou na cabeça dele. Pitoli. Edu, no meio disso tudo, mais uma vez o presidente Bolsonaro passando por uma cirurgia sob toda essa pressão. Não é tranquilo, não é assim, não tô legal, meu ombro tá doendo, finalmente decidi e vou passar pela cirurgia. Não, eu estou com dores, preciso pedir para o meu algoz a minha liberação. Ele nega, porque inicialmente era para o dia 24, quem é que não se lembra, uma semana depois só então vai para a mesa de cirurgia, dessa forma, né? Provavelmente com aquela escolta cinematográfica, coisa de Hollywood mesmo, batedores, sirene ligada, aquela coisa toda para mostrar, estamos transportando aqui ou fazendo a escolta de um preso de altíssima periculosidade, toda aquela pirotecnia, a gente sabe como estes lidam, ou seja, não é uma vida comum, não é mais uma cirurgia, é mais uma cirurgia sob a custódia do Estado, nesse caso. Pelo menos entenda dessa forma, Edu. Não, você está certo, Pitoli. Você está certo, até porque ele é uma pessoa tutelada pelo Estado, né? Em tese, por mais que a gente discuta todo o procedimento que resultou na condenação do presidente Bolsonaro, mas em tese é isso, tentando manter qualquer coerência, né, pela ótica do ministro Alexandre de Moraes, é exatamente isso, do que restou do ordenamento jurídico brasileiro. Agora, você sabe muito bem que essa situação de todo aquele aparato empregado, né, armamento pesado, né, toda essa situação você sabe muito bem de um idoso de 71 anos, debilitado por vítima, né, de assassinato, sofreu uma tentativa de assassinato em 2018,
evidentemente que é para ficar o exemplo para os outros também, né? A gente sabe muito bem disso. Então, é uma pessoa que está debilitada, nem traficante passa esse tipo de situação vexatória que o presidente Bolsonaro está passando. Vale lembrar que uma situação simples, que seja de, vamos dizer, passar mal, tudo bem, eu entendo sobre a ótica do ser humano, a pessoa teve um infarto, né, ela precisa de pronto atendimento. Mas a questão do presidente Bolsonaro, ela não houve, primeiro que não estava nem aqui, né, o chamado lá do golpe da Disney, ele não estava nem aqui, não teve nenhum momento qualquer ligação dele com o que foi praticado aqui, e o que foi praticado aqui foi no máximo vandalismo, né? A gente não pode esquecer isso também. Não teve nenhuma possibilidade de tentativa de Estado derrubado, o Estado Democrático de Direito, derrubada violenta, com emprego de arma, nem teve isso. Eram pessoas que não tinham nem condicionamento para compor um grupo paramilitar de mercenários, ou compor um grupo militar. Em domingo, em prédio vazio, todo mundo já sabe disso, a audiência já sabe disso. Então, este contexto já está totalmente viciado e contaminado, não tem nem muito de você argumentar sobre isso. É tão ridículo que não se sustenta. Só precisa da velha imprensa para você seguir mantendo, como vamos dizer, o balão cheio, porque ele sozinho se esvazia de argumentação, de sustentação teórica, de sustentação prática, de sustentação factual. Então, o Bolsonaro, ainda bem, uma excelente notícia, né? Uma pessoa que debocharam na época da pandemia do histórico de atleta dele, se formou em primeiro lugar na Escola de Educação Física do Exército Brasileiro. Eu suspeito até que se ele não tivesse esse histórico de atleta, ele já teria sucumbido, Pitório. Ele já teria falecido. Então, uma pessoa com 71 anos sofreu uma intervenção no ombro, precisar daquela intervenção no nervo para interromper o soluço contínuo, né? E toda a situação que envolve o abdômen do jeito que ele está. Para você em casa pesquisar como é que era o Bolsonaro há 10 anos atrás, pegar o Bolsonaro há 10, 15 anos atrás, né? Você vê claramente que houve uma aceleração do envelhecimento dele, não somente pelo estresse do exercício da presidência, como também do atentado que ele sofreu. Então, debilitou para sempre, pelo resto da vida, o presidente Bolsonaro. Por tudo isso, Pitório, é uma situação revoltante, né? Eu classifico como revoltante, a minha opinião, porque uma pessoa inocente está sob regimento de um violador de direitos humanos internacionalmente conhecido e sancionado, né, que teve a sanção suspensa. Ela não foi revogada, ela foi suspensa. Ele ainda está na lista da OFAC. Gera revolta em qualquer pessoa que esteja compromissado com a verdade e com a justiça, Pitório. Bom, vamos... Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.